Dos impedimentos. Artigo 31. É impedido de atuar em processo administrativo como presidente ou membro da comissão o servidor ou autoridade que, inciso 1, esteja em estágio probatório ou exerça exclusivamente cargo em comissão. Inciso 2, tenha participado como perito, testemunha ou representante da parte. Inciso 3, seja cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Inciso 4, tenha integrado comissão de sindicância da qual se originou o processo ou emitido parecer. Inciso 5, esteja litigando judicialmente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Artigo 32. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato àquela competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Artigo 33. O interessado poderá arguir o impedimento de forma incidental, em autos apartados, e sem suspensão da causa. Artigo 34. O indeferimento do incidente de impedimento poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Seção 2. Fases do processo. Artigo 35. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão. Inciso 2. Instrução. Inciso 3. Defesa. Inciso 4. Relatório conclusivo. Inciso 5. Julgamento. Subseção 1 da instauração. Artigo 36. O processo administrativo disciplinar será instaurado mediante a expedição da portaria que indicará, inciso 1, a identificação funcional dos membros da comissão. Inciso 2, a identificação dos prováveis servidores responsáveis. Inciso 3, o resumo dos fatos. Inciso 4, a capitulação legal, caso seja possível. Parágrafo único. Na portaria poderá constar a identificação do provável servidor responsável de forma abreviada. Artigo 37. A portaria poderá ser aditada, notificando-se o acusado e, caso já tenha ocorrido o interrogatório, deverá ser designado novo depoimento sobre os fatos apresentados na adição. Parágrafo único. Na hipótese de conhecimento de infrações conexas supostamente cometidas pelo acusado que emergirem no decorrer dos trabalhos, estas serão apuradas no próprio processo disciplinar em andamento, independentemente de aditamento ou da adição de nova portaria. Artigo 38. Iniciar-se-ão os procedimentos processuais disciplinares no prazo de 10 dias, a contar da publicação da portaria no Diário Oficial do Estado, e encerrar-se-á no prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, e, em caso de força maior, por prazo determinado a critério da autoridade competente, não excedente a 60 dias. Artigo 39. A instalação é formalizada pela autuação da portaria e outros documentos que a instruírem, certidão ou cópia da ficha funcional do acusado, designação do dia, hora e local para a audiência inicial e citação do mesmo, para se ver processar e acompanhar, querendo por si ou por seu procurador devidamente habilitado no processo, a instrução. Parágrafo único. Constará do mandado de citação, notificação, o nome completo e matrícula do servidor, a cópia da portaria instauradora do processo, o local, data e hora da primeira audiência, além do prazo para arrolar as testemunhas de defesa. Artigo 40.
Quaisquer documentos cuja juntada ao processo seja considerada necessária deverão ser despachados pelo presidente da comissão, com a expressão junte-se aos autos, ou equivalente, seguida de data e assinatura, lavrando o secretário o competente termo de juntada. Parágrafo único. A numeração das folhas nos diversos volumes do processo será contínua, contando-se, porém não se numerando a capa e a contracapa, contendo em cada volume termo de encerramento e termo de abertura. Artigo 41. A situação do acusado dar-se-á pessoalmente por escrito contra recibo e será acompanhada de cópia da portaria. Parágrafo 1º. No caso de se achar o acusado ausente do lugar onde deveria ser encontrado, será citado por via postal, em carta registrada com aviso de recebimento AR, juntando-se ao processo o comprovante do registro e do recebimento. Parágrafo 2º. O acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar imediatamente à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 42. Quando por 3 vezes o membro da comissão processante houver procurado o acusado em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que no dia imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Parágrafo 1º. No dia e hora designados, o membro da comissão comparecerá ao domicílio ou à residência do acusado, a fim de realizar a diligência. Parágrafo 2º. Se o acusado não estiver presente, o membro da comissão procurará informar-se das razões da ausência, quando por feita a citação, ainda que o acusado se tenha ocultado. Parágrafo 3º. Da certidão de ocorrência, o membro da comissão deixará contrafé com pessoa da família ou com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Parágrafo 4º. Feita a citação com hora certa, a comissão enviará ao acusado carta registrada com aviso de recebimento AR, dando-lhe de tudo ciência. Parágrafo 4º. Feita a citação com hora certa, a comissão enviará ao acusado carta registrada com aviso de recebimento, dando-lhe de tudo ciência. Artigo 43. Achando-se o acusado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital publicado no Diário Oficial do Estado, com prazo, nessa hipótese, de 15 dias, para a defesa, a contar da última publicação do edital. Parágrafo 1º. Considerar-se-á revel o acusado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 2º. Será designado um servidor, de preferência bacharel em direito, como defensor do acusado, se não atendida a citação por edital. Parágrafo 3º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Subseção 2 da instrução. Artigo 44. Na fase de instrução, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Parágrafo único. É permitido o uso de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório. Artigo 45. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo por intermédio de procurador, arrolar em reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º.
Compete ao advogado que postular no processo administrativo disciplinar informar telefone de contato, endereço eletrônico e profissional, no qual receberá as intimações e notificações, bem como comunicar à comissão processante qualquer mudança de endereço. Parágrafo 2º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para esclarecimento dos fatos. Artigo 46. Na instrução, proceder-se-á à inquirição das testemunhas, arroladas pela comissão, interrogando-se em seguida o acusado, seguindo-se a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa. Parágrafo 1º. Havendo o denunciante, proceder-se-á à tomada de declarações do mesmo, ao interrogatório do acusado, à inquirição das testemunhas arroladas pela comissão, nesta ordem, procedendo-se após a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa. Parágrafo 2º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, poderá ser promovida a cariação entre eles. Parágrafo 3º. Incumbe ao acusado, no prazo de 5 dias a partir do seu interrogatório, apresentar o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, telefone, residência e o local de trabalho. Parágrafo 4º. Na instrução é lícito ao acusado oferecer até 10 testemunhas, indicando 3 no máximo para cada fato. Parágrafo 5. Na hipótese da defesa arrolar testemunhas em número excedente ao fixado no parágrafo anterior, a comissão ouvirá somente as 10 primeiras constantes do rol oferecido. Parágrafo 6º. A comissão poderá rolar as testemunhas que achar necessário a elucidação dos fatos, bem como proceder a mais de um interrogatório do acusado. Artigo 47. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do mesmo, ser juntada aos autos. Parágrafo 1º. Se a testemunha for servidor público, civil ou militar, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com indicação do dia e hora marcados para inquirição. Parágrafo 2º. O acusado pode comprometer-se a levar à audiência a testemunha, independentemente de intimação, presumindo-se, caso não compareça, que desistiu de ouvi-la. Parágrafo 3º. A intimação poderá ser feita por outro meio, desde que atinja a finalidade.